Antes de orarmos juntos, quero compartilhar uma mensagem de encorajamento que vai tocar seu coração. Deixe-me falar com você hoje a partir de um lugar de sinceridade e verdade. Porque se existe algo que o Senhor continua nos ensinando repetidas vezes, é esta verdade simples, mas capaz de transformar completamente nossa vida. Deus se encontra conosco em nossa fragilidade, não em nossa força. Tentamos tanto caminhar por aí parecendo fortes, confiantes, equilibrados e no controle de tudo. Mas a verdade é que cada um de nós tem suas rachaduras, suas fissuras. Cada um de nós carrega algo que dói profundamente. Cada um de nós possui um espinho que desejaria que Deus removesse de nossa carne. E é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que o Senhor se aproxima e sussurra as mesmas palavras que ele falou ao apóstolo Paulo. Palavras tão repletas de amor, tão cheias de poder, tão carregadas de consolo. Ele diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Na passagem, o Senhor declara que a graça dele é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Não é a graça que um dia foi suficiente, nem apenas a graça que será suficiente no futuro distante, mas a graça que é suficiente agora, neste instante, no ponto exato em que você se sente frágil, cansado ou incapaz. Deixe essa verdade descer ao mais profundo do seu coração e da sua mente. Paulo não escreveu essas palavras porque vivia uma vida tranquila ou porque se achava forte. Ele registrou essa revelação depois de chegar ao fim de si mesmo e descobrir que o fim de si mesmo era o começo da atuação de Deus. Ele passou por experiências espirituais profundas, visões e revelações celestiais, momentos tão santos que ele nem se sentia à vontade para descrever em detalhes, mas escolheu não se exaltar por causa disso. Se você recebe essa graça hoje, escreva amém nos comentários como expressão da sua fé. Mas algo aconteceu na vida de Paulo que o marcou profundamente, algo doloroso, humilhante, algo que ele não desejava carregar. Ele chamou aquilo de espinho na carne. A Bíblia não descreve exatamente o que era esse espinho, e talvez isso seja intencional, para que cada um de nós consiga se enxergar dentro da história. Pode ser uma enfermidade, uma ansiedade persistente, um relacionamento que fere, um hábito, uma lembrança ou uma solidão que não vai embora. Paulo orou 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado. Não foi uma oração rápida, mas um clamor profundo, sincero, quase um grito da alma. E Deus o ouviu, mas a resposta não foi como ele esperava. O Senhor não removeu o espinho, não apagou a dor, não fez a luta simplesmente desaparecer. Em vez disso, Deus ofereceu algo maior que o alívio imediato. Ofereceu a presença constante, um amor que sustenta no meio da tempestade. Paulo queria ser livre da luta. Deus ofereceu força para enfrentar a luta. Paulo queria escapar da situação. Deus ofereceu resistência, perseverança, maturidade espiritual. Não era falta de amor. Era amor em um nível mais profundo. Um amor que não deixaria Paulo se apoiar em coisas erradas. Muitas vezes, o Senhor nos protege de perigos escondidos no coração, quebrando nosso orgulho, mantendo-nos perto dele, justamente quando nos sentimos pequenos e dependentes. Se você decide confiar nesse amor mesmo sem entender tudo, escreva "Eu confio na graça de Deus" nos comentários. Fraqueza, nas mãos de Deus, deixa de ser vergonha e se torna caminho para o poder dele se manifestar. A fraqueza vira lugar de encontro entre você e o Pai. É por isso que o Senhor ensinou a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, não na autoconfiança, não no talento, não na aparência de perfeição, mas justamente quando nos sentimos vazios. Os momentos em que você se sente esgotado são os momentos em que Deus está pronto para encher. Os instantes em que você se sente perdido são muitas vezes o começo de uma nova direção do Senhor.
Às vezes, o espinho não é seu inimigo, é o que empurra você para mais perto de Deus. Paulo aprendeu que o espinho não o destruiu, ele o formou, o amadureceu, o manteve no lugar certo. Por isso ele pôde dizer algo tão radical, tão contrário à lógica humana, que só quem provou a graça pode falar assim, que se alegraria até em suas fraquezas. Por isso Paulo pôde dizer que se alegraria em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Só quem já encontrou força no fundo da própria dor consegue afirmar algo assim. Talvez hoje você se sinta enfraquecido nas finanças, nas emoções, na fé, na motivação, no corpo ou na mente. Mas diante de Deus, a sua fraqueza não é o ponto final, é justamente o ponto de partida para algo novo. A sua limitação não é o lugar onde tudo acaba. É o lugar onde a ajuda de Deus começa a se revelar de forma mais clara. Para mostrar isso, a Bíblia nos conta histórias de pessoas comuns, vasos frágeis, que viram a glória de Deus se manifestar. Como quando Jesus entrou no barco simples de Pedro, um pescador cansado, depois de uma noite inteira sem resultados, e transformou a frustração dele em um encontro com o sobrenatural. Se essa esperança reacende algo em você hoje, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus agindo na minha fraqueza. Depois de ensinar a multidão a partir daquele barco simples, Jesus mandou Pedro ir para águas mais profundas e lançar novamente as redes. Pedro estava exausto, frustrado, sentindo o peso do fracasso depois de uma noite inteira sem pegar nada. Ainda assim, escolheu obedecer, mesmo sem entender. E quando ele se rendeu à palavra de Jesus, as redes se encheram tanto que começaram a se romper, e os barcos quase afundaram. Jesus escolheu exatamente o momento de maior cansaço para revelar um milagre maior. Ele quis mostrar a Pedro que o poder de Deus flui melhor em mãos vazias, corpos cansados e corações dispostos a confiar. Se Pedro tivesse tido sucesso a noite toda, talvez pensasse que tudo era fruto apenas da sua própria habilidade. Mas foi na fraqueza, na falha e no esgotamento que ele descobriu uma graça que nunca tinha experimentado antes. O problema é que vivemos em um mundo que exalta força e esconde quebrantamento. Fingimos que está tudo bem quando, lá dentro, nada está bem. Mas Deus não se impressiona com a imagem que tentamos sustentar. Ele se aproxima da verdade que decidimos admitir. Paulo pôde dizer que quando era fraco, então é que era forte, porque Deus preenchia os espaços vazios. E você também pode dar esse passo de fé e arrependimento, escolhendo voltar para os braços do Pai. Agora vamos orar juntos. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que muitas vezes me sinto fraco, cansado e sobrecarregado. Tu conheces as lutas que eu enfrento, as preocupações que ocupam a minha mente, os medos que tentam paralisar o meu coração. Eu coloco cada área da minha vida em Tuas mãos, pedindo que a Tua graça me sustente exatamente onde eu não consigo mais seguir sozinho. Senhor, ensina-me a descansar no Teu cuidado, a parar de lutar só com a minha força e a confiar no Teu poder. Onde eu estiver vazio, enche com Tua presença. Onde eu estiver ferido, derrama cura. Onde eu estiver confuso, traz direção. Renova a minha fé, fortalece o meu espírito e lembra-me todos os dias que a Tua graça é suficiente para mim. E se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu recebo essa oração na minha vida. Que o seu dia seja plenamente abençoado na graça de Deus, coberto pela paz de Cristo e guiado pela presença do Espírito Santo em cada decisão, em cada passo e em cada pensamento. Que você sinta o cuidado do Pai em detalhes, nas pequenas e grandes coisas. E eu te convido a voltar amanhã para mais um momento de oração, de reflexão na palavra e de encontro com a presença de Deus. Vamos seguir caminhando juntos em fé, em esperança e em adoração.
Amém.